E essa pergunta, por que eu enfatizo institucionalizar, estava anotada aqui num caderno meu e foi a pergunta que me inspiraria a montar esse canal. E falando dessas perdas que eu tive, né, eu tive resultados aí com elas que eu pude fazer esse comparativo após essa última perda agora no dia 31 de janeiro, né, e com esse comparativo eu consigo fechar um raciocínio do porquê eu defendo tanto, né, delegar cuidados para outras pessoas que não sejam familiares. Minha avó, eu tinha por volta ali de 8 anos, uma avó de coração, é uma avó considerada, mas é a minha avó real, né? Minha avó Emília, chamávamos ela de Timila. Foi assim, uma pessoa de grande importância na minha primeira infância, né? Aquela avó carinhosa, aquela avó que eu visitava mais de uma vez na semana, aos domingos era sagrado estar na casa dela, e ela foi envelhecendo e teve Parkinson, né? Que é uma doença degenerativa. E ali eu vi a minha tia, filha dela, né? Era a cuidadora dela. E cuidou com muito amor, com muito carinho, né? Até o final da vida dela, né? Fez realmente assim como filha, né? Um excelente cuidado. E observando aquilo ali, né, eu tinha muitas memórias boas da minha avó, né? Até o momento quando ela vai falecer, eu já estava ali entrando na adolescência, ali por volta de 13 anos de idade, né? Ela já não morava mais em São Paulo, mas morava aqui numa cidade próxima, né? Teve o óbito, ainda era época de velório em casa, então foi velada em casa, né? Eu pude participar daquilo e pude ver no entorno hoje coisas que eu entendo muito melhor. Então a família ali, aquele choro desesperador, aquele choro contido, o choro sentido, né? O sofrimento grande que a minha tia estava passando, né? Ela foi a que eu vi ali que sofreu mais, né? Não imagino o quanto, né? Hoje eu tenho um pouco dessa noção, mas como foi dolorido vê-la, né? Quase que inconsolável. E eu, por minha vez, né, eu observava aquilo, tinha muita gratidão, né, ao mesmo tempo que eu né, eu via meus familiares ali na época, e em específico essa minha tia, sofrer muito, eu olhava a minha avó no caixão e sentia uma grande paz, né? Ficava triste, porque eu não ia mais podê-la ver, mas sentia uma paz muito grande. E isso se foi. Eu vou fazer ainda, gente, o link de responder a pergunta por que eu defendo a institucionalização. Então, até o enterro, o cemitério, né, o baixar do caixão, eu vi esses movimentos acontecendo e eu fui gravando aquilo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito reflexiva, então fui gravando aquilo ali, ficou na minha memória, né? Minha vida foi correndo, eu fui ficando mais velho, casei-me, tive filhos, né? E aí é onde eu vou entrar na história do meu avô, que também era um mineiro, um fazendeiro, foi fazendeiro, né, lá em Minas Gerais, tinha uma história de vida muito
de muito trabalho, muita labuta, muitos filhos, né, em torno dele ali, e muito cuidado. E na velhice ele estava ali octogenário, né, ele ficava, eu lembro que ele sentava e ficava olhando para o nada, né? E como eu estava aqui em São Paulo, já trabalhava em hospitais, meu filho aí estava com, na época, acho que com 4 anos, né? E eu ia visitá-lo algumas vezes durante, às vezes de 3 em 3 anos. E numa dessas vezes que eu fui visitá-lo para apresentar até meu filho, né, para a família do lado de Minas Gerais, eu peguei o carro, fiz a viagem, né, 18 horas de viagem, foi uma coisa que quando eu cheguei lá, vi meu avô nessa situação, né, e sentei do lado dele começando a conversar, né, e eu fiz uma pergunta que ele me respondeu e gerou uma ação em mim, né. Ele falou assim, eu perguntei para ele, vô, o que você gostaria de fazer na sua vida que você ainda não fez? Ele falou, conhecer o mar, mas saiu quase que instantâneo. Como assim, né? Pensei, conhecer o mar é uma coisa tão simples, uma pessoa que teve posses nesse momento, né? Infelizmente tinha sido diluído as posses dele. E aí eu fiquei com aquilo, eu falei, o senhor topa aí? Aí quando? Amanhã, né? Lá, bom, em Minas, todos sabem, não tem mar, né? Mas nós temos lá perto a Bahia, que inclusive minha tia mora lá, e teríamos guarida, poderíamos ficar. Então, mais que depressa, ele se animou e tal, e foi contar para as minhas tias que moravam ali com ele. Aquilo me encantou, né? E eu vi de novo um brilho no olhar dele, como tivesse um significado de vida. Enfim, eram 4 horas da manhã, esse homem já estava de pé, com as malinhas arrumadas, né? E me esperando. Eu fui só depois das 8 da manhã, tomei café e tal, e ele desde as 4 ali em pé, ansioso como uma criança que vai receber um brinquedo novo. Coloquei ele no carro, ele já caminhava com muita dificuldade, né? Ele ficava sentado num banquinho que ele chamava de tambureto, e coloquei ele no carro, o tambureto dele, né? E fizemos aí uma viagem de quase 5 horas até uma cidade que se chama Itabatã, né? Na Bahia, que fica próximo de uma cidade litorânea que se chama Mucuri. Fomos, chegamos, descansamos e tal, e no outro dia vamos na praia. Uma das imagens que assim marcaram muito essa fase, né, da minha vida, mas lembrando, eu vou responder a pergunta por que eu defendo institucionalizar o idoso. Enquanto isso, você chegou até aqui, dá aquele joinha se estiver fazendo sentido para você, né? Ou também, não tá legal, né? O importante é dar esse feedback para que eu continue, né, gravando. É o meu primeiro vídeo, né? E gostaria de gravar outros aí com outras histórias. Então, eu fomos até a praia, ele caminhando com dificuldade, levamos aí o tambureto dele e colocamos bem próximo, né, às ondas do mar. A primeira coisa que ele fez foi experimentar, né, a água para ver se era salgada mesmo, como todo mundo dizia. E ali ele ficou o dia inteiro, né, como contemplando, alegre, feliz, né, como uma criança que vê algo que ganha um brinquedo que sempre desejou, né? Então, esse momento foi um momento com meu avô que marcou muito. E aí, enfim, voltamos, né, vida normal, já fazem, não sei, 18, 19 anos aí que ele faleceu, mas até hoje essa história é contada na minha família, né?
quando ele voltou, voltou irradiante, mais falante, né? Minhas tias, quando eu voltei para São Paulo, ligava e sempre que ele perguntava de mim e contava, né? Ele teve essa história para contar até o resto dos dias dele. Uma história muito, para mim, muito alegre, né? Me emociona mesmo. E para ele, eu costumo dizer, né, que escrevendo as últimas páginas, né, da própria vida. Então, esses momentos felizes vão ficar escritos na página das vidas das pessoas, né? E assim foi, né? E hoje, até hoje, em família, né, esse momento é lembrado. E tenho certeza que ele, onde estiver, ainda tem memórias desse dia aí, com certeza. Quando ele faleceu, eu, por estar aqui e de plantão também, né, eu lembro que eu estava saindo de um plantão depois de 24 horas de plantão, eu trabalhava em 2 hospitais na época, né? Teve a notícia e aquela correria, põe todo mundo no carro e vamos, né? Porque a nossa família falou que esperaria lá até para o enterro, né? Foi uma viagem bem conturbada, assim, aconteceu várias coisas. O carro tem 4 pneus, 3 furaram na estrada. Uma viagem puxada. Estávamos eu, minha prima, minha mãe, né, e o marido da minha prima na época. Mas conseguimos chegar, só não conseguimos chegar a tempo de vê-lo ser enterrado. Ficamos só ali com o apoio da família. Aí tem, né, novamente eu vejo o olhar de tristeza de uns, o choro contido de outros, o choro de dor, né, o choro de e agora, não dá mais tempo, né, como eu vi no enterro da minha avó também. Mas tinha essa história para contar. E é o que alegrou, né, ou não digo alegrou, mas confortou muito a todos os que estavam presentes ali naquele momento. Ficamos uns dias lá, voltamos para São Paulo e tal, e a vida que segue. Minha terceira perda foi meu pai. Meu pai morava em Juiz de Fora, né, um lituano da minha altura, aí, 1,87m eu tenho, ele tinha 1,85m, né? Como todo europeu, aquela pessoa sisuda, incisiva, teimosa, né? E eu ia ver, ele morava em Juiz de Fora, não morava aqui em São Paulo, né? E eu ia visitá-lo de maneira bem recorrente. Numa dessas visitas, eu, como profissional da área da saúde, né, vi que ele não estava muito bem, estava um pouco ofegante. Aí eu andava, né, com os meus aparelhos no carro, peguei, aferi pressão, sinais vitais e tal, detectei que não estava nada, né, bem, e aí falei, pai, vamos precisar ir no hospital. Ele não queria ir de forma alguma, né, eu precisei invocar, né, o meu lado profissional. Falei, não, vamos sim, enfim, foi comigo, foi medicado e tal, né, e voltou para casa. Porém, aquilo não melhorava, né, ele começou a ter alguns momentos de confusão mental e tudo mais, né, mas eu morando aqui em São Paulo, onde tem mais recursos, né, e onde eu conheço mais pessoas também, poderia ser melhor assessorado. Chamei ele e falei, pai, vamos para São Paulo, né, e tal, a gente precisa investigar, que isso daí não é uma coisa muito boa, né, a gente precisa investigar isso melhor. Ele falou assim, bom, eu vou, se você está falando que é para eu ir, eu vou, mas eu não quero ir hoje,
Eu quero resolver minhas coisas aqui em Juiz de Fora. Quem foi buscar foi naquela época meu cunhado, e foi buscar no final de semana seguinte, né? Foi uma viagem bem conturbada, segundo ele. Chegou aqui em São Paulo, eu consegui levá-lo, né? Ele ficou na estadia uma noite na minha casa, mas eu vi que o estado dele estava piorando, levei para o hospital, onde foi diagnosticado um câncer de pulmão em estado avançado. Tentamos ali de todas as maneiras algum tipo de tratamento, mas já não havia. Então havia pouco tempo de vida para ele. Nessas viagens, né, que eu fazia a Juiz de Fora, muitas vezes até ia de ônibus para trazê-lo para São Paulo dirigindo. Meu pai gostava muito de dirigir, mas já não tinha uma saúde e tanta segurança, né, em dirigir tantas horas. São 7 a 8 horas de viagem aí para vir tranquilo, né? E numa dessas viagens, né, eu contando aqui agora para vocês, eu não tive uma presença paterna em momentos da minha vida de criança até, né, a adolescência. Então nós tínhamos uma lacuna aí, né? E uma lacuna que para mim era muito mal resolvida. E numa dessas viagens eu falei, vindo para São Paulo, eu falei, pai, vamos fazer uma coisa que a gente nunca fez? Vamos pelo Rio de Janeiro. E aí eu pude ali passar pelo Rio de Janeiro, descer com ele. Meu pai sempre usava jeans e uma camisa social. E passando ali pelo Rio de Janeiro, em Copacabana nós paramos, né? Ele foi até a praia comigo, né? Sentamos ali na orla, não entramos na água, mas sentamos e ficamos ali um bom tempo até fazer a nossa refeição, voltar para o carro e seguir viagem para São Paulo. E aquilo encantou, porque como pai ele não teve essa experiência comigo, e eu como filho também não tinha tido essa experiência com ele, né? Mas foi uma experiência que encantou, né? Voltando, e aí já aqui em São Paulo, né, nessa outra época, que ele já estava com câncer de pulmão, eu havia decidido que já era uma coisa que era minha, né, não cuidar de pessoas próximas a mim. Cuidar, que eu digo, cuidar como profissional, cuidar tecnicamente. E aí eu já tinha os meus motivos. Um dos motivos, né, muito fortes na minha vida foi lembrar de na verdade, ele marcou para mim por uma colega de profissão, que era esposa de um grande amigo meu, e ela tinha um irmão de 16 anos e tal, e um dia eu cheguei à casa dela, o irmão dela gostava muito de jogos de videogame e tal, eu percebi um movimento na mão dele, e esse movimento eu não gostei do que eu vi, né? E eu percebi uma distorção leve no lábio dele. Conversei com eles, né, com esses meus amigos, esse casal de amigos, né, eu falei, olha, melhor levá-lo, né, alguma coisa está acontecendo, e aí começaram a investigar. Esse garoto de 16 anos estava com um câncer muito agressivo no cérebro, né, e não durou muito tempo. A irmã dele, né, que era minha amiga, depois da morte e tudo mais, ela sofreu muito do sentimento de culpa, que como ela, profissional da saúde, ela não conseguia observar sintomas que começaram de maneira muito leve, a boca babar um pouco e a pessoa limpava, né, reclamando de dor nos dedos na hora de jogar videogame, né, coisas que para nós profissionais são sinais. Mas não dá para ser profissional
e familiar ao mesmo tempo. A gente vai negligenciar por vários momentos, por estar junto, por ver todo dia, né? Você não percebe coisas que quem não está ali todos os dias, como eu, quando eu entrei nessa residência, observei de imediato que algo não ia bem. Falei também como profissional, né? Mas por que eu consigo aquilo? Porque eu estou de fora, não estou envolvido emocionalmente, né? Mas vi essa colega por um bom tempo, né? Posso dizer, alguns anos aí carregando essa dor, essa culpa. Espero que, se você estiver vendo, que hoje, né, já não faça mais parte. Mas isso me determinou, naquele momento, fiz uma promessa interna de não cuidar de ninguém que fosse da minha família, os meus amigos ou pessoas próximas a mim. Para quê? Para não ter essa parte de negligenciar e me responsabilizar, né? Mas, como com meu pai, como com meu avô, como com a minha avó, eu sempre estive ali na posição de neto, na posição de filho, né? E pude ali fazer o que de fato um familiar faz, né? Então, eu já tinha decidido que não cuidaria de um familiar, né? Meu pai, nessa situação, ficou internado por longos dias, e uma reunião, né, pré-alta dele, nós somos em 3, né? Sou eu e mais 2 irmãs abaixo de mim, temos um meio-irmão que sempre foi um pouco mais afastado de nós, né? É meio-irmão. Mas é nessas horas que eu também vejo uma coisa que eu posso falar aqui para vocês. Eu vejo famílias se unirem, né, em torno dos seus idosos, dos seus familiares, né, quando acontece um momento como esse, né, de doença. Mas também eu vejo famílias se dissolverem nesse momento. A minha, né, nesse caso, os irmãos ali se uniram. A decisão, né, eu coloquei ali qual seria o meu ponto de vista, e o meu ponto de vista era institucionalizar meu pai. Todos concordaram, menos a minha irmã, que é abaixo de mim, né? Ela falou que não admitiria aquilo, que ela ia levar para casa dela e que ela cuidaria dele, né? Eu expliquei, falei, olha, não é tão simples assim. Não, eu vou dar remédio na hora, eu vou dar o banho dele, eu vou dar comida, eu quero fazer e tal, né? Meus outros 2 irmãos, né, no caso meu irmão e minha irmã, concordaram comigo, sim, por simplesmente eu ser um profissional, né? Mas não tinham embasamento esse que eu estou passando para vocês agora. Lembrando que eu estou respondendo ainda a pergunta do vídeo, né? Por que eu defendo institucionalizar ou delegar cuidados para outra pessoa? E assim, eu falei, eu não tenho também o direito de decidir por ela. Falei, tá bom, se você quer, então, se você quer, vamos então levá-lo para sua casa, que é aqui no interior, em Cotia, né, um pouquinho mais longe aqui de São Paulo. Eu falei, estou disponível para o que precisar. Precisamos aí de uma semana para essa minha irmã entrar num processo grande de ansiedade, depressão, a união familiar, ela e o marido dela, tinha um filho também, deu uma desestabilizada ali, porque cuidar não é assim tão simples, né?
ela fazia tudo que estava ao alcance dela e tudo. Meu pai, por pudor e várias outras questões, não aceitava o cuidado dela, até por machismo, né? Não aceitava esse tipo de cuidado, o cuidado dela, o cuidado de higiene, o cuidado de colocar uma comida na boca, né? E aí é onde vem a hierarquia familiar. Para os nossos entes, os nossos pais, os nossos avós, eles estão numa posição, né, que eles sabem que chegaram antes, eles sabem que são os nossos ascendentes. Aceitar de nós coisas que eles fizeram por nós é muito difícil. E essa dificuldade ela vem por diversos motivos, inclusive por pudor. Um desses motivos, né, é o orgulho, a fragilidade, né, de colocar-se na mão de um filho. E aí isso vem carregado de uma outra coisa, atrapalhar a vida desse filho. Porque ao mesmo tempo que ele não aceitava o cuidado, ele também concordava que ele estava atrapalhando a vida dela. E eu por muitas vezes fui, na época eu ia de moto, porque eu trabalhava aqui em São Paulo, ia de manhã, dava o banho nele e voltava para São Paulo para trabalhar. E em alguns momentos, né, ele também não queria o meu cuidado. E numa dessas vezes, eu estava atrasado, foi quando nós decidimos colocar um cuidador para auxiliar lá, eu tinha um compromisso, enfim, mas fui para fazer, né, e levei ele para o banho e tal, na cadeira higiênica. Quando eu venho trazendo, ele começou a evacuar pela casa toda. Naquele momento eu me percebi perdendo a paciência com ele, com meu pai, coisa que com várias pessoas que eu cuidei dentro do hospital eu nunca tive. Perder a paciência por um trabalho que era, né, eu estava ali para fazer aquele trabalho. E nesse momento é onde eu falo um dos motivos, eu entendo um dos motivos por eu defender hoje não cuidar dessa maneira, tá? Como mão de obra ali de cuidador dos nossos entes. Mas de qualquer forma, voltei para o banho, tivemos aí a casa para arrumar, perdi meu compromisso, né? E quando não tive como não falar para ele que eu estava perdendo uma reunião, que era importante na época. E ele olhou nos meus olhos, abaixou, né, a cabeça e me pediu desculpa. Aquilo foi um momento muito doloroso para mim. E eu sei quanto a rotina hoje nos consome, né? E às vezes, se você está cuidando, né, diretamente aí do seu familiar, momentos como esse vão aparecer. E você vai senti-los depois que o seu familiar se for. Como eu senti, né? E eu estou verbalizando isso aqui para vocês agora, para responder a pergunta, né? E se você chegou até aqui, deixa aí o joinha, dá uma curtida, e se inscreve no canal, dá uma compartilhada com alguém que esteja passando por situações parecidas como essa. Tem sempre alguém sofrendo para tomar uma decisão. E aí chega um momento que realmente não dá mais, meu pai começa a ter algumas convulsões, né? E aí eu que ia uma vez por dia lá, passei a ir a 3, né? Minha irmã em sofrimento, o problema começou a desestruturar o problema do casamento, problemas no casamento dela, né? Eu tenho um sobrinho, né, que na época era pequeno também, e vendo tudo aquilo, né? Voltando a falar no livro da vida, está escrevendo página na vida de todo mundo, né?
Então, na vida do meu sobrinho, na vida da minha irmã, do meu cunhado como casal e também meu pai, ali se sentindo novamente um estorvo, uma pessoa que está atrapalhando e que ao mesmo tempo precisa. E aí eu conversei com ele, falei, pai, eu tenho um amigo que lá em São Paulo, que é meu irmão, né, e ele se propôs, né, de você morar lá na casa dele, era uma ILPI. E ele olhou para mim, balançou a cabeça que sim, recebeu alguns amigos que vieram de Juiz de Fora, né, naquele dia, os familiares dele, né, que são as irmãs dele no caso, né, que eu também não tive muita proximidade, mas são sanguíneas, né, são tias. Mas ele ficou muito feliz com aquilo. E depois levamos ele para ser institucionalizado na ILPI. Eu, por estar aqui em São Paulo, eu tive a oportunidade de visitar várias vezes, de sentar ali com ele, lembrar do momento da praia e vários outros momentos que nós tivemos juntos. E também fiz a mesma pergunta que eu fiz para o meu avô. Pai, o que você, né, gostaria de fazer que você ainda não fez na vida? Ele falou assim, ver vocês 4 unidos. Falei, então, você realizou, você conseguiu, né? Nos abraçamos ali, enfim. Passou um pouquinho de tempo, eu fui visitar, eu estava viajando, né? Esse meu amigo que é dono da casa de repouso me ligou e falou assim, olha, seu pai está tendo convulsões, assim, são de maneiras recorrentes, né? A gente vai precisar levar para o hospital, eu autorizei, né? Falei, pode, mas por favor, agora e tal, enfim. E ele foi internado novamente com essas convulsões. Foi para uma UTI, eu fiz a minha viagem, voltei para São Paulo, a primeira coisa que eu fui fazer foi vê-lo lá no hospital. E ele estava no leito, né? Olhou para mim, eu já não estava mais conseguindo verbalizar, falar, o cansaço dele era muito grande, né, por conta do câncer de pulmão. E já tinha tomado, o câncer já tinha subido para o cérebro também, né, ele não conseguia verbalizar, então ele balbuciou algumas coisas que na hora assim foi difícil de eu entender, mas ele tinha uma artrose que colocava a mão em ventania, que é a mão quando fica assim, né? Ele bateu assim no peito dele e balançou a cabeça, né? E balbuciou um obrigado. Eu saí, né, como ali no hospital tem hora de acabar a visita, eu saí dolorido, mas também saí com um sentimento de até aqui eu fiz o meu melhor. Eu fiz o que eu pude, eu fui seu filho, coisa que a gente não teve tanto tempo aí, né, para uma infância inteira e até a adolescência. Quando eu digo adolescência, é até os meus 16 anos, né, eu tive muita revolta por isso. E na vida adulta eu pude resgatar, né, eu estava com 35 anos, né, já. E naquele mesmo dia, uma das meninas que trabalhavam comigo, né, era colega de trabalho e tal, tinha me convidado para ser padrinho de casamento dela. Eu saí dali, fui para o casamento, né, coloquei o terno e tal, enfim. O casamento era na igreja, né, e no meio da cerimônia eu vi meu celular, senti meu celular vibrando várias vezes e tal, né, esperei a cerimônia acabar, retornei e aí era o hospital, né, pedindo para eu levar as roupas do meu pai e documento. Então eu soube, né, por telefone que ele havia falecido. Me tranquilizei,
lembrei dos bons momentos, né, que tivemos juntos, respirei fundo e lembrei que eu estava, ao mesmo tempo que eu perdia meu pai, alguém estava fazendo a vida dela, né, casando, realizando um sonho. Na época eu já era casado com outra pessoa que me perguntou, né, o que foi, eu só balancei a cabeça, nada. Fui, a noiva, né, me chamando para tirar foto com os padrinhos e tal, aquela sessão de foto. Vesti o meu melhor sorriso e fiz, né, o que eu estava ali, já não tinha mais o que fazer com meu pai. Ele já havia falecido. Fiquei para a sessão de fotos e tudo e falei para ela, né, para essa minha afilhada de casamento, vamos que não vou conseguir ficar para a festa, né, tive um probleminha aí meio urgente, né, fiz meus votos, desejei e tal, ela não contei em momento nenhum para ela o que estava acontecendo. Eu tenho a minha memória e poderia ter colocado uma memória também nela da minha dor, né? E não era o objetivo, né? Não era o objetivo do casamento dela. Enfim, voltei no carro, eu falei para minha mulher e para uma colega que estava conosco, que também foi madrinha, aliás, foi madrinha junto comigo. Expliquei, falei que meu pai tinha falecido. E aí eu, com o sentimento de que vivi tudo que eu precisava com meu pai, eu estava em paz. Vi duas pessoas desesperadas, nossa, mas como isso? E começaram a chorar no carro e tal. Como que você conseguiu ficar tão duro e tal? Falei, eu, né, me apeguei nas boas lembranças, né, de ser o filho do meu pai. Enfim, fomos, né, como quando uma pessoa vai a óbito, né, fomos lá para o IML e tudo, fizemos todos os trâmites e aí no outro dia de manhã, 6 horas da manhã, a funerária ia liberar, eu fiz questão de estar lá, né, levei a roupa para o meu pai, né, levei material de higiene para mim fazer o meu último cuidado nele. Barba, né, arrumar ele para a cerimônia. E lembro-se como se fosse hoje, ao chegar, né, no necrotério onde fica, né, os cadáveres, né, retiraram meu pai e tal, colocaram, e eu comecei, antes de começar, na verdade, a fazer os procedimentos com ele, né, antigamente tinha isso, não sei, hoje eu vi que melhorou bastante, eu já acompanhei já alguns e vi que melhorou bastante. Mas antigamente pessoas vinham, né, às vezes os agentes, para vestir é tanto, para fazer não sei o que é tanto e tal. Eu falei, não, eu vou fazer. Aí, tipo, houve na hora, tipo, um desdém, né, porque esperavam que eu não fosse conseguir, mas também não tinha me identificado como profissional. E aí comecei ali no cuidado, né, com ele, fiz a barba primeiro, né, limpei cabelo e tal. E aí na hora de vestir, que é um pouco mais difícil, mas tem técnica, dá para fazer sozinho, né, para quem tem técnica sabe fazer. E eu comecei a fazer, e aí que os agentes falaram, você é profissional da área? Eu falei, sim, eu sou auxiliar de enfermagem. Os dois prontamente levantaram e foram me ajudar, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Meu cuidado, né, até aquele momento ali, eu estava muito em paz, né, com ele. E aí, como é todo velório, chegamos lá no velório, lá onde ele foi sepultado, e aí eu vi novamente nos olhos
nas feições, de pessoas a mesma dor, umas de desespero, o choro contido, o ressentimento, né? A incapacidade, né? Do tipo, eu vi mais na minha irmã, de ela ter tentado fazer algo que, no fundo, ela não conseguiu. Porque, no fundo, quando nós somos familiares e cuidamos, né, a gente espera a cura do nosso herói, né, porque eles sempre serão. E ela teve esse contato como cuidadora, então automaticamente ela pega um pouco desse sentimento de incapacidade, né, perante a morte, que por mais que ela fizesse, né, só teria um desfecho. Ela não viveu momentos, né, tanto eu e minhas duas irmãs, nós não tivemos realmente contato com a nossa família paterna. E também não tivemos tanto contato com o nosso pai até a vida adulta, né? Nós fomos ter contato com ele mais na vida adulta. Então, é um misto de muita coisa que eu pude ver, sentir, conversar para entender também, para chegar, né? E eu ainda não terminei, ainda tenho um tempinho aí tem mais uma história aí para eu contar de como, né, hoje muito mais eu defendo, né, institucionalizar ou colocar uma pessoa, um auxílio para fazer o cuidado, né? Então minha irmã não viveu um momento de pai e filha, ela viveu um momento de cuidadora, né? E isso dói justamente pela sensação. Quando a gente está cuidando, a gente é um movimento natural, a gente cuida para curar, a gente quer a melhora, né? E até esquece que aquilo não vai acontecer, a gente tem a negação, né? Vai acontecer, mas com ele não, eu não vou estar aqui. Tem vários sentimentos aí que passam aí na cabeça de quem cuida, inclusive de profissionais, tá, gente? E naquele velório eu pude novamente experimentar tudo isso. No dia 31, agora do 1 de 2025, hoje é dia 19 de março, eu já tinha, né, queria falar sobre isso, mas eu não tinha estrutura emocional para falar, para verbalizar. Eu tive uma história com uma pessoa, era minha sogra. E ela sofreu um AVC em 2019, né? E esse AVC acometeu ela de outras coisas também. E esse é o motivo, né? Porque eu fui cuidar. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar quem foi essa pessoa, né? Em 17 anos aí eu vou falar na minha vida. Carregava muitos plantões nas costas, né? Ela viu a minha primeira conquista aí, né? De ter um local próprio para trabalhar, né? Abrir um local que na época empregava pessoas e tal, que foi uma empresa de cuidadores. E me viu fazendo isso, trabalhando em 2 hospitais e mais isso, né? E ela me chamava de Ed. Assim que eu chegava, não, podia ser a hora que fosse, vem aqui comer agora. Era uma sagitariana como eu, dura, né? Nas palavras, autoridade assim no que falava e autoritária também, né? Vem comer, não tô com fome não, dona.
não vou falar, não, vou procurar não expor muitos nomes, aliás, se falei o nome de alguém, perdoe-me, porque o objetivo do vídeo é outro. E ela me chamava, né? Não, você vai comer agora. Não, não quero, tal, preciso dormir. Não, mas você não vai dormir de barriga vazia. Aquelas, né, coisas de mãe, porque sogra também é uma mãe. Eu tenho a minha, graças a Deus, né? Também já tenho uma idade avançada, né? E eu vou vendo, e ela, né, fazia isso realmente quando eu chegava e cuidava, né, não só de mim ali, mas dos netos, da filha dela que eu era casado, enfim. Poderia ser, isso eu estou falando, poderia ser 8 da manhã, meio-dia ou 2 da manhã, como muitas vezes eu chegava. Ela acendia a luz, ela, Ed, vem aqui comer. Foi assim, uma parceira de muitas viagens, né? Eu lembro de várias, claro, mas um dia, esse negócio de ter cuidadores nas casas dos outros e tal, o meu dia 31 de dezembro, tipo, já tinha ido por água abaixo, eram 4 horas da tarde. E ali, tipo, ninguém preparou ceia, ninguém estava preparado para nada, e aí eu cheguei, né, já do trabalho e falei assim, eu tive uma ideia, vamos passar o Réveillon em Copacabana. Tava dando, na época, 4 horas para chegar na Praia Grande aqui em São Paulo. Saímos às 5h30, mais ou menos. Na época ela foi com o namorado dela, ela era uma octogenária e tinha um namorado nonagenário. Parceiros demais entre eles e pau para toda a obra o casal. Colocamos todo mundo no carro e fomos. Eram 23h30, chegamos lá em Copacabana. Foi até mais rápido do que descer para Praia Grande. E podemos ali passar o Réveillon. Essa mulher andou, né, curtiu, não conseguimos ver, né, os fogos de Copacabana, porque o namorado dela tinha um problema no joelho, não conseguia andar grandes distâncias, então nós vimos da Praia de Ipanema, que também foi muito lindo. E ali naquele negócio eu falei, nossa, 80 anos, puta, com essa vitalidade, tá aqui andando pra lá e pra cá e querendo mais, né? Aí fomos buscar hotel, uma viagem assim, que não foi programada, em nenhum momento. A gente tinha o carro, tínhamos o dinheiro para colocar gasolina, pedágio, né, até estadia, mas aí a gente vai descobrir uma outra coisa, é difícil estadia. Rodamos até praticamente às 4 horas da manhã, conseguimos um hotel para dormir, dormimos todo mundo junto no mesmo quarto, né? E no chão também, porque não tinha quarto, né? Foi arrumado ali, improvisado para nós. E ela também falou muito dessa viagem. E quando em 2019 ela é acometida dessa doença, eu ainda fazia o papel de genro, né? Ia visitar, tal, né? Foi colocado uma cuidadora para ficar lá, para acompanhá-la. O namorado dela, assim que ela teve o AVC, foi morar com ela, aí passou a ser namorado, né? Apoiando, ajudando, né? Ficando ali, fazendo uma companhia. Quando chega ali em 2022, ela começa a emagrecer de uma forma muito grande, né? Estou falando assim de quase 30 quilos aí em um mês, né? E nesse momento é onde eu me posiciono
como profissional, via, né, a família e principalmente a minha mulher na época, sofrendo ali muito por não ter o que fazer e não saber o que fazer, né? E é uma família que, assim, são todos contra casa de repouso, são todos, né? Unânime, inclusive ela. E isso não entrava, ninguém conseguia conceber isso daí. E aí tomo eu à frente, né? Pergunto, óbvio, né? Para minha mulher na época se me permitiria. Ela falou que, olha, eu não quero, mas eu tô vendo. E aí aquela conversa. Sim, eu sei, eu entendo, se você pudesse, eu sei que você faria, porque ela é enfermeira também, mas chega um momento que, assim, a gente precisa de mais apoio, né? O cuidador não dá conta, já não tem conhecimento técnico, porque o cuidador algumas coisas ele não vai conseguir, porque realmente, tecnicamente falando, não estudou para aquilo. Vamos institucionalizar. E o cuidado em casa já não dava mais. E aí eu fui de manhã na casa dela, né, tentei dar café e tal, não conseguíamos. E ela não conseguia deglutir e tal. Tinha um pânico enorme por conta da sonda nasointeral, ela já tinha usado. E aí eu olho e falo o nome dela, chamo ela pelo nome dela, ela me olha e tal, e aí eu começo a conversar, falar dela, da história de vida dela, né, que criou aí 4 filhos, né, sendo viúva cedo, que ela cuidou de todo mundo, inclusive de netos, né, e que agora ela merecia ser cuidada. E se ela me permitia que eu cuidasse dela, levando ela lá para a ILPI que eu trabalho. Ela, num momento assim, ela olhou, pensou, respirou fundo e falou, com você eu vou. E assim foi. Ficamos lá com ela desde 2022 até o fim, né? E eu pude experimentar, né, o cuidar de uma pessoa que muito querida para mim, muito querida mesmo, e pude ali, tecnicamente falando, fazer tudo que estava ao meu alcance e muitas vezes muito mais. Por quê? Eu falo tecnicamente falando, mas ali já tem um cuidador com laço emocional, né? Eu esperava, mesmo como ver a mulher que eu conheci. Eu esperava. É uma mistura do lado técnico sabe que não vai acontecer, mas o lado emocional deseja aquilo. E como profissional técnico, com outra pessoa, eu não teria o sentimento, né, esse sentimento de ter expectativa no cuidado, eu iria pela ciência, no processo natural da vida, tá? E aí vai passando, ela vai piorando, né? Passou, era uma sagitariana de novembro, fez aniversário, tal. Quando chega ali nesse dia 30, era uma pessoa muito querida na ILPI, todos os hóspedes, familiares, os colaboradores, unânime, né? Era muito querida. Ela começa a apresentar alguns sintomas que já vinha, né, e foram potencializando, a gente examina tudo, e
você tem que tomar uma decisão, né? Como profissional, você já sabe que você tem que tomar aquela decisão, e como cuidador você não quer tomar aquela decisão. E aí eu falei, olhei novamente no olho dela, chamei ela pelo nome, ela olhou para mim, eu falei, olha, agora eu esgotei todo o meu conhecimento, eu não sei mais o que fazer, eu vou precisar levar a senhora para o hospital. Ela olhou, ela tinha uma das mãos dela, a mão direita funcionava, então ela passou a mão no meu rosto, concordou que sim, olhou no meu olho e falou, obrigado por tudo. Nesse momento eu soube que eu não ia mais vê-la. Doeu muito. Doeu. Mas eu ainda tinha uma missão de profissional, aliás, duas. Passar segurança para minha equipe, porque é o que esperam de mim, né? Não tem aquele... Para não ter aquele alvoroço de emergência, vamos e tal, e corre com os outros idosos. Ligar para a filha dela, né? A gente tinha separado já ano passado, que também é enfermeira, né? E falar qual seria a minha decisão, a minha opinião, né? O meu aconselhamento. Eu não podia tomar aquela decisão sozinha, eu preciso da família, né? E ela, ainda buscando algum recurso, eu falei, olha, eu não sei mais o que fazer. Isso por telefone. Aí ela cedeu e falou, eu conheço o profissional que você é. E, enfim, ela saiu de ambulância e na madrugada ela foi a óbito. E assim, doeu muito, 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 né? Porque eu me senti tão impotente da primeira promessa, né, de cuidar, da segunda, que eu orientei, eu entreguei, né, para ela, não tenho mais o que fazer. E na minha cabeça toda hora, será que eu não conseguia fazer mais? Será que eu dei meu melhor? Minha cobrança interna naquela madrugada foi muito grande, muito. Durante o dia foi, né, passando, aquilo muito vindo de maneira recorrente na minha cabeça. Eu decidi que não iria no enterro dela, né? Justamente por não ainda ter dentro da minha cabeça me convencido que eu tinha feito tudo que eu podia fazer. Então, dolorido, né? Muito. Como profissional, não, porque o profissional sabia que era aquele desfecho. Mas como uma pessoa com laço afetivo, né? Esse momento de quem cuida, seja do seu familiar, seja de uma pessoa muito próxima, por um longo período, né? Ele também, né, essa expectativa, ela gera cobranças, ela gera o querer melhorar, aqueles incentivos, né, de que aquela pessoa não dá mais conta mesmo, né? Não, vamos, você tem que levantar daí, né? Você era tão forte. Nós, familiares, em situações como essa, nós queremos incentivar, né? E infelizmente a gente muitas vezes acaba deprimindo muito mais a pessoa. E aí me vem, né,
novamente o livro da vida. Ali, né, quando a gente está com o nosso familiar na fase idosa, quando a gente está com familiar doente ali, talvez são as últimas páginas ali. E a história que você está escrevendo nas páginas dos livros deles, né, também está sendo escrito na sua. Só que a sua vai continuar por um tempo, né? E às vezes, como eu vi na minha tia, quando perdeu a minha avó e era cuidadora, eu vi uma pessoa que ficou muito tempo, né, ali com, não posso dizer se superou ou não, né, mas com esse sentimento de faltou algo de mim, né, coisa que eu, quando na posição de neto, fiquei leve. Quando eu perdi meu avô, por não ter sido cuidador, fiquei leve. Mas minhas tias, principalmente as mais próximas, né, sentiram muito. Quando eu perdi meu pai, eu fiquei leve. E agora, quando minha sogra se foi, eu fiquei muito pesado. Muito. Então, Ederson, por que você defende? Eu defendo você para buscar auxílio, para ser quem de fato você é e deixar seu familiar ser de fato quem ele é. Se é seu pai, se é sua mãe, se é sua avó, seja só o familiar. O que um filho faz? Vai lá na ILPI no domingo, almoça, sente do lado, né? Faça companhia, escute, mesmo que a história seja repetitiva, mesmo que seja por horas, mas faça isso. Talvez com esse vídeo, a sua ansiedade, né, de ter tomado uma decisão de colocar um cuidador, de institucionalizar, possa aí te inspirar, né, que você só precisa ser o familiar dele. Outras pessoas podem te ajudar, né? Outros profissionais que vão sentir sim a perda, mas essa perda pelo profissional vai ser superada. Muitas vezes para você que vai ficar, e essa é a realidade, né, pode demorar bons anos na sua vida. E tenho certeza que na história da vida do seu familiar, você não vai querer que ele sinta, coloque ali no livro da vida dele como ele se sentiu. Às vezes, como eu vi meu pai, né, culpado de me pedir desculpa por algo que é tão natural, por ele colocar que está me atrapalhando, né? E na história da sua vida, né, quando ele se for, se de fato você foi esse filho, né, que chega lá, ou filha, ou enfim, o familiar que for, chega lá e ver que você fez tudo o que um filho, um neto, né, um bisneto, enfim, faria, essa leveza também vai te acompanhar, né? Então, para fechar, o que você defende? Eu defendo o que é mais leve, porque eu já senti. Mas com esse conteúdo, o objetivo é que você reflita. Reflita, e vocês familiares, né? Reflitam. É a família que se une, é a família que se separa, é a família que ajuda a decidir em coesão, né? Essa decisão é só vocês que estão passando que podem tomar, mas meu aconselhamento, e não embasado somente em técnica,
mas baseado em coisas que eu vivi, ainda vai ser. Procure ajuda, procure, se for institucionalizar, procure bem a instituição, confie no trabalho deles, né? Não precisa chegar lá e, né, por que não colocou roupa X, Y, cadê o óculos, ela gostava da unha e tal. Seja o filho, converse para alinhar as coisas que precisam ser alinhadas, mas seja somente o familiar. Bom, eu espero que esse vídeo faça sentido para você, que eu possa estar de alguma forma contribuindo aí na vida de vocês, porque para mim vocês contribuem e vão contribuir muito ainda. Vou responder várias outras perguntas que tem aí no meu caderninho, né? Espero que vocês mandem também suas perguntas, pode escrever no chat aí, e na medida do possível eu vou tentando buscar aí nesses 26 anos de experiência profissional e, né, quase aí 38 convivendo com pessoas idosas, né? Eu pude aprender muito, né? É um conhecimento que eu procuro levar adiante, com quem trabalha, com quem eu convivo, e espero poder, né, estar levando para vocês aí sempre que chegar uma perguntinha nova, alguma coisa assim. Novamente, curta aí, compartilhe, né, se inscrevam, me dá um incentivo aí para eu continuar falando um pouquinho mais da minha história e história de outros profissionais. Vou dar diversas dicas aí para quem trabalha, para quem está com seus familiares aí em casa, para vocês mesmo que são familiares e cuidam, precisa de uma dica para uma coisa, outra coisa, seja para, né, ajuda técnica, aparelhos e tudo mais, eu vou apresentar para vocês aí nos meus próximos vídeos. Espero que vocês gostem. Muito bem, até a próxima. Valeu!